Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel, aqui na Rede Multi TV e Rede SDP TV. O nosso programa sempre temos um entrevistado do mundo business ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional é aqui no programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Eu sempre falo que não é um programa, ele é um treinamento de 1 hora para a sua vida. O nosso programa hoje tem o apoio de Alecrim, indústria de produtos de limpeza, produtos aqui automotivos também. Nós estamos aqui com um aditivo sistema de arrefecimento, um produto cearense, um produto muito bom, um produto distribuidor autorizado Top Essências, DDD 859 91776251, procurar André Freitas. Temos aqui também os produtos Jainá, produtos naturais Jainá. Nós temos aqui um creme de alho, nós temos aqui também um creme vegetal de palma, sabor manteiga. Todos os nossos produtos são produtos naturais. Jainá é uma réplica idêntica à manteiga tradicional do leite, porém com um diferencial incrível. Ela é desenvolvida a partir da polpa do fruto do dendezeiro e não contém derivado do leite de vaca. Temos como objetivo atender o público em geral, em especial aos veganos, vegetarianos, os que têm rejeição a derivados da proteína do leite de vaca, como lactose, caseína, colesterol, entre outros, APLV, alergia à proteína do leite da vaca. Pode consumir sem problemas. Garantimos a não contaminação cruzada na linha de produção. Jainá é sinônimo de sabor, saúde e qualidade de vida. Siga Jainá no Instagram, @Jainá_de Palma, e o telefone é DDD 85 99206 3976. Procurar os nossos amigos Erivaldo e Queiroz. Hoje no nosso programa nós temos a honra de receber mais uma vez, porque, como eu falo para vocês, são vocês que fazem o nosso programa. Pediu, a gente traz. Deu um tema, a gente busca. E o professor Rogério Castilho, que está aqui com a gente, é a terceira vez que ele vem ao nosso programa nos últimos 360 dias, deveria ser toda semana, porque é tão bom que deveria ser semanalmente. Uau. Então, o nosso entrevistado é o professor Rogério Castilho, ele é palestrante e treinador comportamental. O tema de hoje é o que é PNL e como aplicar nos negócios. Você vai entender como você aplicar diariamente nos negócios. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Rogério Castilho. Graças, André. Muito grato pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, bater esse papo, que para mim isso aqui é bate-papo. É como se a gente estivesse no quintal da nossa casa, na varanda de casa, conversando, e estamos aqui com uma bela de uma audiência para prestar atenção no nosso papo. Esse é o intuito do nosso programa, um bate-papo informal e um bate-papo que leve qualidade de vida para vocês. Porque o importante é você assistir um programa que leve para você um algo a mais, uma palavra a mais, um conhecimento a mais. Por isso que eu sempre falo, pegue caneta e papel, fica perto, porque dicas de sucesso aqui no nosso programa Foco e Sucesso. Hoje com o professor Rogério Castilho, que é um exímio conhecedor da área, que é muito importante, a área do ser humano, a área da sua mente. Como é que sua mente funciona? Como é que você se encontra agora? Agora, nesse exato momento. Está preocupado? Preocupado com o quê? Eu vim no carro com o meu assessor, que é o Rogério Shoa, e o Rogério leu uma palavra que ele falava sobre Jesus, sobre a mente, de você não focar no problema, e sim na solução. Está no Instagram do Rogério Shoa Assessoria, não é isso, Rogério? E o professor Rogério Castilho fala muito sobre isso. Existe uma regra chamada 10-90, 10 é o problema, já aconteceu, a caneta caiu. Acabou a tinta. Acabou, e aí? Vamos fazer como? E 90 é a solução. Você está focado em quê? Naqueles 10%. Caiu, a caneta caiu, acabou a tinta. A caneta caiu, acabou a tinta. E agora? Vai lá, compra outra caneta ou carrega a tinta, né? Carrega lá o tinteiro, né? Como funciona. Não é isso, professor? É isso. O foco, falando em termos empresariais, né? E não tem como dissociar uma abordagem empresarial da abordagem pessoal, porque empresas são feitas de pessoas. A abordagem deve ser a mesma, focar na solução. E o ser humano, em geral, ele é naturalmente focado em problema. Para que a gente faz isso?
O cérebro humano ele tem um plano de viver para sempre. A gente nasce e quer viver para sempre. Então, uma estratégia que o cérebro desenvolve para viver para sempre é antecipar perigo. Bom, se eu quero viver para sempre, eu tenho que prestar atenção em tudo aquilo que pode me matar ou me machucar. E aí, a gente nasceu treinado para isso, cresce assim, vai para o mercado de trabalho ou monta a nossa própria empresa, focado no que pode dar errado. Focado num problema, como o André citou aqui, uma brincadeira. Acabou a tinta da caneta, e agora? Eu vou ficar lamentando, eu vou ficar procurando culpados de quem é a culpa de ter uma caneta, ou eu vou focar em como é que eu resolvo isso. Empresas bem-sucedidas focam no resultado, focam no sucesso, focam no projeto, na proposta de como é que eu melhoro. Tem a história de um sujeito numa empresa, uma grande empresa americana, que implementou uma coisa lá e deu um prejuízo enorme de alguns milhões de dólares. E aí ele foi chamado na sala do presidente, entrou e já falou, bom, já sei, não precisa falar nada, senhor presidente, eu pisei na bola, eu sei que o senhor vai me demitir. O presidente falou, de jeito nenhum. Por que eu vou te demitir? Porque você deu um prejuízo de alguns milhões de dólares? Eu vou jogar fora essa experiência de como não fazer isso de novo? Eu quero que você fique aqui e me ajude a recuperar esse dinheiro. Então, grandes empresas olham para o resultado, elas olham para o positivo, elas olham para o processo de melhora. No Japão tem uma filosofia chamada Kaizen, com K. Significa o quê? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E para você fazer isso, você tem que treinar o seu cérebro para olhar o positivo. O negativo você já sabe fazer. Há 7 anos atrás, eu fiz o primeiro treinamento de PNL com o professor Rogério Castilho, que era practitioner. Practitioner em PNL, nós passamos lá 4, 5 dias só estudando, né? 7 dias. 7 dias? Foram 7 dias. E depois de 6 meses ou um ano, eu fiz o Master em Programação Neurolinguística. E eu posso falar para vocês, eu posso afirmar para vocês, a minha vida se transformou mais ainda. Eu tinha muita munição dentro do André Pimentel, dentro da mente do André Pimentel, às vezes eu não sabia nem como colocar. E após esse treinamento, que mudou realmente a minha vida, que eu indico para vocês, o treinamento do professor Rogério Castilho, ok? Não ganho comissão nenhuma, tá? Para estar fazendo a propaganda dele, mas é uma verdade, eu estou ajudando você. Essa é a intenção do nosso programa, ajudar você, ok? E hoje é mais fácil, né, professor? Que pode ser online, né? Tudo é muito mais fácil hoje. Quando a programação neurolinguística foi criada, desenvolvida, nos anos 1973, 4 lá nos Estados Unidos, não existia internet, não tinha celular. Tudo tinha que ser ali ao vivo, tinha que estudar as pessoas ao vivo. Onde é que ele está? Ele está lá do outro lado do país. Atravessava o país para ir lá estudar com aquele cara, voltava para cá. Hoje em dia é tudo online. Olha aqui, ó, nós estamos em Fortaleza, você está assistindo de onde? Daqui de Fortaleza? De São Paulo? De Buenos Aires? Da Rússia? Está na internet, está no mundo. É tudo muito mais fácil hoje. As pessoas que reclamam que é difícil, eu não consigo. Me lembro que Volta 30 anos para ver. Nos nossos treinamentos que nós fizemos com o Instituto Rogério Castilho, tinha gente do Brasil todo, é isso que ele falou, e estamos falando de 7 anos atrás, tá? Tinha gente do Brasil todo participando do nosso treinamento. Mas, professor, o que é realmente essa tal chamada PNL? É assim, eu penso positivo e fico milionário, fico rico, curo tudo, como é que é isso? Não, exatamente não. Essa é uma confusão comum que se faz, né? Jogam a PNL no mesmo balaio de autoajuda, de não sei o que quântico. Vou dar uma dica para você. Se você vê alguma coisa escrito quântico e não for feito por um físico, fuja, tá? Fuja. Pegaram o termo quântico da física, de Niels Bohr, e colocaram isso dentro da autoajuda para ficar bonitinho o nome. Então é água quântica, é microfone quântico, eu uso um chapéu quântico. Fuja, tá bom? Ou perca o seu dinheiro, a escolha é sua. A programação neurolinguística nasceu do estudo de resultados positivos, de pessoas excelentes. A pergunta que a PNL faz é a seguinte: como você faz o que você faz? Você é muito bom em qualquer coisa, tá? A pessoa é muito boa em fazer uma arte, a pessoa é muito boa em fazer um doce, uma manteiga, a pessoa é muito boa em fazer uma foto. Um produto químico. Um produto químico. Ele faz isso aí a PNL chega para essa pessoa e fala: como você faz isso? E aí ele responde: eu misturo um aditivo com o outro. Não. Isso aí qualquer um, é só olhar e faz. Não, como você faz na sua cabeça. Tudo que a gente faz tem uma estratégia. Você tem estratégia para tomar banho, para escovar dente, para produzir. E antes da sua estratégia, você tem uma microestratégia, uma estratégia dentro da sua cabeça. O que acontece dentro da sua cabeça antes de você fazer o que faz? Isso é PNL, tá? Estudar o que acontece na cabeça de pessoas de sucesso.
Depois que você descobre isso, é possível replicar. Olha, eu faço assim e tenho esse resultado. Se você fizer também, você tem um resultado bem parecido com o meu. Isso é PNL. Pronto, então tá vendo aí? É bem simples como eu. É simples. Você para botar, para onde eu estar tomando essa água aqui agora, eu primeiro peguei uma garrafa com água e coloquei dentro desse copo. E agora eu vou beber água. Isso é a estratégia. Agora, a microestratégia é o que ele pensou antes de colocar a água na garrafa. Antes, planejamento. O que ele pensou? Bom, eu vou fazer um programa daqui a pouco, de 1 hora falando, minha boca vai ficar seca, é bom que eu tenha um copo de água lá. Então, meia hora antes do programa, ele se planeja, coloca a água e deixa aqui. Aí pode ser que alguém esteja ouvindo e fale, mas isso é óbvio. É óbvio, por que você não faz? Onde é que está a água perto de você? Tem água aí perto de você? Eu duvido que tenha. As pessoas não bebem água. Por quê? Porque elas não planejam. É devoto de São Zeca Pagodinho. Deixar levar, né? A hora que der sede eu vou atrás da água. A hora que acabar o dinheiro eu vou atrás de um empréstimo. A hora que eu ficar doente eu procuro um médico. A hora que a minha casa desabar eu arrumo o telhado. O telhado. É. Então, é exatamente isso. É a estratégia, não é isso, professor? Estratégia. Qual é a estratégia que você está montando para a sua vida nesse exato momento? Porque as pessoas têm a mania de reclamar. Ah, tá ruim. Tem aquele desenho animado, como é que era? O céu, a terra, né? Ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Pronto. É o tempo todo reclamando. E qual a estratégia você está montando na sua vida? Ou você está colocando, não, quando mudar o governo, minha vida melhora. Isso. Não, quando meu pai trocar de emprego, eu vou trocar meu carro. Quando eu casar. Não, quando. E esse quando. Agora, é engraçado que o quando passa rápido demais. Eu me lembro, eu trabalhava em um banco e eu me tornei gerente aos 25 anos de idade. E eu falei assim, eu só tenho 25 anos de idade. Hoje eu já dobrei a conta. Se eu tivesse parado no tempo, o tempo teria acontecido. Toda essa revolução tecnológica que aconteceu nos últimos 20 anos teria acontecido ou estaria esperando também, certo? Aí as pessoas dizem assim, conheço pessoas hoje até de idade e falam assim, mas eu nesse negócio desse celular eu não gosto de mexer não. Eu disse, você vai ficar fora do mundo. Já está, né? Já está fora. Minha mãe tem 84 anos de idade e eu ensino a ela a mexer no telefone. A avó da minha nora, ela faz todos os pagamentos ela faz sozinha, através do smartphone. Ela usa todos os aplicativos, com mais de 80 anos de idade. Ou seja, evolução. Você está fazendo isso na sua vida? Isso é PNL. A PNL é uma estratégia de excelência. Como fazer melhor o que você já faz. E um bom caminho para isso é você olhar alguém melhor do que você. Melhor em que sentido? Alguém que tenha melhor produtividade, alguém que economize mais, alguém que tenha mais criatividade, alguém que faça melhor aquilo que você quer fazer. A gente não está dizendo aqui alguém melhor que você no sentido pessoal. Fulano é mais bonzinho que eu, fulano é mais... Não. Isso aqui é um programa de negócio, nós estamos falando de business. Você trabalha com o quê? Quem você conhece no seu ramo que tem mais resultado positivo que você? Essa pessoa é melhor que você, nesse sentido. Aí, com o olhar da PNL, você olha para ela e se pergunta como ela faz isso. E hoje em dia, de novo, está fácil, está tudo na internet. Você tem o site da pessoa, você tem a rede social da pessoa, você tem a entrevista da pessoa, você tem a pessoa falando, ela fala para você o que ela faz. Aí talvez você diga, mas ela deu sorte. Para sintetizar, né? Sorte. Ela deu sorte. É sorte e coisa, não há coisa. Isso. A coisa é uma coisa muito grande, né? e a sorte, né? Você rala tanto, rala, e as pessoas falam, para você ter uma sorte. Claro, conhecimento é sorte, sabia? Conhecimento é sorte, Não é isso, professor? Sorte é resistência na musculatura glútea, é sentar e ler, estudar, planejar, desenvolver e colocar em ação. Isso é sorte. O resto é acaso. Vem, como é que se diz assim? Vem no pacote, né? Vem no pacote. Resultado vem no pacote. As pessoas querem correr de Fórmula 1 e quer chegar no carrão, né? O carrão do domingo, 10 horas da manhã, né? Falar em Fórmula 1, olha que interessante. A Fórmula 1 é o ápice do topo do automobilismo. Não tem nada depois da Fórmula 1. Né? Aquilo ali, depois só o campeonato, né? Para o sujeito chegar ali, ele tem que ser muito bom. Não é bom. Bom somos nós, né? Ele tem que ser muito bom. E as pessoas têm a coragem de falar que fulano é barbeiro, que fulano é ruim, que fulano é... Porque derrapou numa curva, né? Ele não chega nem na Fórmula 3. Então, esses caras que você fala que são ruins, o que a PNL sugere que você faça?
Observe como eles fizeram para chegar no topo. Você não quer correr de Fórmula 1, nem eu, mas observa como ele fez e adapta isso para a sua carreira, para o seu negócio. Como esse cara fez... Olha a história, escolhe um piloto aí, qualquer um, você que prefere um brasileiro, escolhe um brasileiro. Vê onde é que ele começou. Kart, Fórmula Ford, Fórmula não sei o quê, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, chegou lá. Adapta isso para a sua realidade. Você trabalha com o quê? Você produz aditivo químico, você produz alimento? Manteiga. Você produz o quê? Bala? Você produz conteúdo? Você produz informação? Quem é o Fórmula 1 no seu ramo? Como é que essa pessoa fez para chegar lá? Faz igual ela. A probabilidade de você chegar lá em cima também é muito grande. E isso na PNL, as pessoas que não conhecem falam de inveja. Não existe inveja, existe modelagem. Você vai modelar o que é bom. E uma outra coisa, e se essa é a sua aptidão? Tipo assim, eu não entendo nada de produto automotivo. Mas o Castilho e a Carmax estão vendendo muito. Eu digo, rapaz, eu vou vender também, eu vou criar esse negócio, mas isso não é a minha praia. Não. Aí eu vou modelar, ok, mas eu vou alcançar o sucesso? Você pode modelar a estratégia, não a ação. Você não quer vender produto automotivo, você pode vender produto alimentício. Você não quer vender produto alimentício, você pode vender produto gráfico. Você não quer vender produto gráfico, você pode vender... Qualquer Partilha coisa, de bombom garoto. qualquer coisa que te dê prazer. Porque se trabalhar só pelo dinheiro é escravidão isso. Não dura muito. E a pessoa fica doente, né? Ai, lá vou eu de novo para aquele lugar. Ai, tem que fazer isso de novo. E esse cansaço físico, esse cansaço mental, não há dinheiro que pague. Eu só queria um parênteses aqui, ó. Mandar um oi pro Noy, que está acompanhando a gente, para o André Freitas, para o Fagner Reis, o pessoal que está comentando aí. Nós estamos ao vivo no YouTube. Alô, YouTube, alô, todo mundo. Abraço para vocês aqui do Professor Castilho e tenho certeza que também do André. Então, olha só. Então, o que é que nós estamos falando aqui? De estratégia, de você mudar a sua vida. E a vida, ela muda rápido. Eu falo que o maior combustível do mundo, isso é uma filosofia minha, do André Pimentel, o maior combustível do mundo é o querer. Professor Rogério Castilho, o meu público está pedindo para que você volte para o nosso programa, fazer um programa contigo, vamos falar sobre PNL, Programação Neurolinguística. Aí você fala para mim, não, eu não quero. Acabou. Aí ele me fala assim, não, André, ok. Quando? Aí eu marquei com ele, tem 3 semanas, né? Só tinha vaga hoje. Aí ele disse, ok, então, pronto, é o querer. Você que está aí agora passando, precisa de qual for o problema. Você quer mudar a sua vida? O primeiro passo é levantar. É levantar de onde você está aí agora e fazer o seguinte, eu vou mudar a minha vida através de... Porque aí você que tem que decidir. E a PNL é uma excelente estratégia de alavancagem, mas o começo tem que ser o seu. O professor está falando aqui o tempo todo. Estratégia. Qual é a estratégia que você vai fazer? Não, na rede está boa, não, está tão bom aqui na rede. Então, até para fazer isso tem que ter uma estratégia. Você tem uma estratégia para ficar na rede. Você conversa com você e chega a essa conclusão. Aqui na rede está bom. Não vou levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Isso é uma estratégia. Você tem estratégia. Toda estratégia gera resultado. Você está contente com o seu resultado? Se você tiver, parabéns. Continua fazendo o que você está fazendo. Se não está contente com o seu resultado, você precisa mudar de estratégia. E a PNL ajuda demais nisso. Ajuda demais você entender o que você está fazendo, como você está fazendo e o que precisa fazer, o que precisa mudar. Isso é PNL. Uma dica importante, eu fiz isso com a minha filha. A minha filha com seus 12 anos, 13 anos. Então ela chegou para mim um dia e falou assim, eu vi uma prova dela com a nota baixa. Aí eu falei, filha, foi o que aconteceu? Eu estou vendo que está até em branco aqui. Ela disse, pai, deu branco. Eu falei, mas como é que deu branco? Ela deu branco, eu esqueci tudo. Eu não conseguia, né, lembrar. Eu ensinei uma estratégia para ela que funcionou. Depois ela me disse que várias vezes ela colocou isso e funcionou. Eu disse, só faz o seguinte, quando deu aquele branco, mas você teve aula, não teve? Volta. Vai voltando passos atrás na sua mente, até você chegar na aula. Quando você chegar na aula, você vai ver o que a professora falou sobre aquele tema, porque uma coisa é garantida, tudo que cai na prova foi estudado dentro de uma sala de aula. Foi dado em aula. Ok? Aí eu faltei a aula, aí é diferente. Faltou a aula, podia ter perguntado ao coleguinha, né? Legal, pronto. Mas volta que você vai achar o que deu branco. Deu branco, agora eu lembrei. Sabia que acontece comigo aqui no programa também? Eu quero fazer uma pergunta para o professor Rogério Castilho e eu esqueço. Aí eu vou quando ele está aqui na entrevista, eu começo a voltar. Achei a pergunta, já anota aqui no papel e faço para ele. Aí, então, o nome disso é estratégia. Simples. Como é que eu faço para lembrar de uma pergunta?
Eu volto aqui mentalmente, lembro e anoto. O suporte dele aqui, no caso, é um papel e uma caneta. O suporte para você pode ser o celular, pode ser o seu mouse, o seu tablet, pode ser post-it, pode ser... Mas não confie na memória, tá? Não confie na memória. A gente tem muito pensamento, muito. Então, Quantos por dia, professor? 70 mil. Então você tem aqui, ó, pensamento e fala, preciso chegar lá no Pimentel e falar sobre isso aqui. Aí eu tô nesse aqui, vem outro pensamento. Lembrei que nossa, mas será que eu... Passou por cima. Eu chego aqui, a gente fala durante 1 hora, abraço, tchau. Quando eu chego na portaria, eu não falei daquilo tão ali, importante, cara. Né? Por quê? Porque eu deixei na memória. Não deixe na memória. Deixa na memória do celular, deixa no papel, deixa no... Isso é uma estratégia para você lembrar. Marca as coisas com destaque, assim, porque tem pessoa também que faz uma nota num papelzinho, larga o papel em qualquer lugar, fala, não, eu anotei, agora não lembro aonde eu pus a anotação. Não adianta também, né? Isso também é uma estratégia para perder. Como é que você faz para perder as coisas? Como é que você faz para esquecer? Como é que você faz para perder a oportunidade? Como é que você faz para se arrepender? Tudo que a gente faz tem uma estratégia. Tira o resultado da tua empresa do acaso. Porque a inflação, porque o mercado, porque o governo, porque... Presta atenção, enquanto o responsável pelo seu resultado for o outro, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Vamos supor que o seu negócio seja vender protetor solar na praia. E você mesmo passa. Você leva um potinho, tubinho, enquanto uma pessoa fala, olha, R$5, sei lá, eu passo em você, tá? Seu negócio é esse, ok? Aí você acorda de manhã e está chovendo. O que você pode fazer? Nada. Por quê? Porque é uma força externa, você não pode fazer nada. Esse sujeito, ele não tem um negócio. Ele tem uma atividade, mas não é um negócio. Por quê? Porque não depende dele. Negócio tem que depender de você. Claro que pode haver variação cambial, dólar, pode estar indexado em commodities que você... Mas o seu negócio tem que estar na sua mão. Senão, você vai continuar reclamando. Sabe o que é reclamar? É clamar 2 vezes. Reclamar. Você clama, aí você clama de novo. Até hoje não tem funcionado para ninguém. Não vai funcionar, né, professor? Não. Qual é a importância da PNL na vida, nas nossas vidas? Qual a importância? Para mim, olha, eu conheço PNL eu conheço PNL desde os anos 90, mas ela não tinha esse nome. Ela chegou no Brasil meio assim, não tinha o nome ainda. O primeiro curso que eu fiz foi em 2005. Faz bastante tempo. Tem gente que está assistindo aqui, não era nem nascido. Eu não consigo mais viver sem a PNL, eu não consigo mais pensar sem PNL. Ela faz parte do meu modo de pensar. Então a importância dela se dá no seguinte aspecto. Ela te ajuda a entender como você funciona. É assim que eu funciono? É. Por que você faz o que você faz? O que você pode fazer diferente? Como fazer diferente e quando começar? Te dá essas 5 respostas. Você entende o funcionamento, você entende o motivo de funcionar, você pode criar alternativas, executar e consertar. Então a PNL é o manual do cérebro. O celular vem com manual. Esse microfone que está aqui vem dentro de uma caixa com manual. A câmera que está filmando a gente aqui tem manual. Tudo tem manual criado pelo quê? Pelo cérebro, que não tem. Não tem manual do cérebro. Ela faz assim, não. Como é que a gente vai vivendo? Tentativa e acerto. Você vai, não funcionou, tenta de novo. Agora funcionou, aí você para de tentar. Eu não sei nem por que as pessoas falam tentativa e erro. Ela está tentando errar, é isso? Não faz sentido. Tentativa e acerto. Se você tenta, não deu certo, você tenta de novo. Não deu certo, tentou, acertou, você para. Pronto, funcionou. A PNL ensina como você funciona, economiza muito tempo. Você não precisa ficar... Será que é assim? Será que se eu montar uma empresa vai dar certo? Será que se eu investir nisso aqui? Será? É muito arriscado você trabalhar no será. É verdade. O professor falou aí exatamente isso. Quando você vai fazer uma comida, você não vai botando sal e provando? Opa, tá insosso. Opa, tá insosso. Opa, tá bom. Aí você para, não para. Deu certo a estratégia, não é isso? Tentativa e acerto. Você tentou até acertar. Acertou, parou. PNL é isso. É muito simples. O pessoal que confunde, complica demais. Imagina uns negócios do além aí, fica falando que PNL é não sei o que lá. Enfim. As pessoas falam muita coisa. Tem uma pergunta aqui do Noi. O professor, que primeiro mandou um abraço para todo mundo, para o Noi, para o André Freitas, Fagnar Reis, Rogério Shoa, Alan Victor Moreira. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Noi. Ele perguntou, professor, consegue me programar para que minha síndrome de impostor sumir? Não. PNL não programa ninguém. Você se programa. Foi você que programou isso. Quem não sabe, síndrome de impostor é um nome popular. Não existe isso no catálogo de doenças, no CID, né? O catálogo de doenças chama CID. Catálogo Internacional de Doenças. E nos Estados Unidos chama DSM, né? A mesma coisa, só que em outro nome. Não existe isso, tá? É um nome que a gente inventou. Síndrome do impostor é aquela sensação de que você não é tão bom. Por exemplo, né?
ô Castilho, vamos lá dar uma entrevista no meu programa? Aí, se eu sofresse disso, eu ia dizer assim, mas André, eu vou falar de que lá? Não, fala de PNL. Mas eu não sei se eu... mas e se perguntar e eu não souber? A gente se sente pequenininho. Então, como eu faço para me sentir pequeno? Eu me comparo com alguém. Síndrome do impostor é se comparar com alguém. Então, eu fico com medo de vir aqui, porque eu digo assim, não, você vai fazer pergunta que eu não sei responder. As pessoas vão entrar no chat aqui e vão comentar que eu não tenho competência. Então, eu estou prestando atenção no outro. A melhor maneira de você minimizar ou acabar com a síndrome do impostor é prestar atenção em você. É fazer autoanálise e você dizer para você o que é que você precisa melhorar. Eu preciso estudar mais, eu preciso praticar mais, eu preciso conhecer mais. E monitorar resultado. Você trabalha com o quê? Você é um operador de áudio, você é um operador de câmera? Olha o seu resultado. Você tem mais elogio ou mais crítica? Mesmo se você tiver crítica, é de quem? É alguém que quer te melhorar ou alguém que só quer reclamar? Eu recebo crítica o tempo todo. Importante isso, importante. A pessoa fala para mim, por que você usa chapéu em ambiente fechado? Eu falo, porque a cabeça é minha, eu ponho nela o que eu quiser. Ué, vai cuidar da sua vida, cara. Olha a preocupação Direto. dos outros, que tá chapéu, não tá de chapéu. Por que você não vai de terno? Por que você não cuida da sua vida, cara? Tem um videozinho que eu acho sensacional. Tem um padre almoçando, comendo, sei lá, ele tá comendo. E alguém tá gravando, a pessoa que fala não aparece. E tem lá uma tacinha de vinho. Aí o sujeito fala assim, ô seu padre, você bebe? E ele comendo, bebo. Mas não tá errado beber? Aí ele diz assim... O padre diz assim, eu tinha uma tia que morreu com 98 anos. E o sujeito pergunta, ela bebia? Ele fala, não, ela cuidava da vida dela. E continua comendo. Sensacional. Bem simples. Né? Sensacional aquilo. Então, o síndrome do impostor está intimamente ligado ao valor que você dá à opinião do outro. Se você acha que realmente... Por exemplo, se ele me chama aqui para falar de física quântica, a verdadeira, não essas porcarias que inventam aí, eu ia dizer, Pimentel, não tenho competência para isso. Eu não conheço o assunto a ponto de dar uma entrevista de 1 hora. Não vou, obrigado pelo convite, eu não vou. Porque eu sei que eu não sei aquilo, tá? Por que eu sei? Porque eu não trabalho com isso, não faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Agora, se eu faço alguma coisa como profissão ou hobby, eu sei muito mais daquilo do que outra pessoa que não faz. Portanto, a síndrome do impostor está na ideia que eu tenho de que alguém é melhor que eu naquilo que eu faço. A síndrome do impostor está na ideia de que a opinião do outro vale mais que a minha. Você tem que ter autocrítica. Por exemplo, eu vou assistir a gravação disso aqui e vou dizer para mim mesmo, eu fiquei gesticulando com a mão na frente do meu próprio rosto. Isso aí é ruim fazer isso que eu estou fazendo. Estou fazendo de propósito agora. Viu, André? Não sei o quê, e eu vou ver essa imagem depois. Ou, falar assim, ó. Eu falo para você assim, ó. Aí eu vou e me corrijo, mas eu corrijo para quê? Para melhorar. Eu não vou olhar e falar, nossa, tá vendo? Eu não devia nem ter ido. Olha lá a vergonha que eu passei. Eu falei com a boca fechada. Ok? Síndrome do impostor? Menos opinião do outro, mais autocrítica. PNL ajuda você a fazer isso, ó, rapidinho. O Alan Vitor Moreira, boa tarde, professor Castilho. Falando dos fatores externos, como me programar segundo a PNL para esses eventos? Possuo um negócio aberto e exposto no dia de chuva. Fico indefeso, sem poder exercer. Você até comentou há pouco tempo, foi? É o Alan, né? Alan Victor, muito boa tarde. Grato pela audiência e pela participação aqui. Alan, eu não sei o que você faz, você não falou, então vou responder de maneira genérica, tá bom? A minha sugestão é que você tenha subprodutos. Então, vou chutar aqui, ó. Vamos supor que você tem um carrinho de pipoca, tá bom? Você tem um carrinho de pipoca, você trabalha no sol, no céu aberto, e quando chove você não pode vender a sua pipoca, tá? Vamos pensar que seja isso. Sugestão, tenha saquinhos de pipoca, pronto, não milho, saquinhos fechados, lacradinho no plástico, fechado. Pessoas que você vende quando está sol, elas vão para algum lugar quando está chuva. Elas vão para uma marquise, elas vão para dentro de um comércio, elas vão para algum lugar. Vá até essas pessoas com seu saquinho, ou dentro do seu carrinho de pipoca, tem a capa de chuva, tem a guarda-chuva também, lá no espacinho ali. Você vai fazer o quê? Tá sol, você vende pipoca. Choveu, você fecha o carrinho e vende guarda-chuva. Tem um ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pega o que você chama de obstáculo e veja nele uma oportunidade. Ou seja, amplie o seu negócio. Estou falando para você vender antena parabólica, pneu de caminhão. Algo perto de onde você está e para o mesmo público. Eu estou inventando que você é pipoqueiro, eu não sei o que é. Mas a pessoa que consome pipoca, ela usa guarda-chuva. A pessoa que, se você vende guarda-chuva e está sol, venda guarda-sol também. Vende alguma coisa paralela com o seu negócio. E aí você otimiza aquele tempo que aparentemente você teria perdido, porque está chovendo.
Aproveitando só o ensejo da resposta do professor, eu trabalho com consultoria empresarial também e um cliente meu falou a mesma coisa. Eu fui nele e falou, André, mas esse período de chuva para mim é horrível. E ele tinha um negócio dele há 10 anos. E eu perguntei para ele, professor, assim, mas todo ano chove esses 3, 4 meses ou é só esse ano que está chovendo? Não, todo ano chove. Aí eu perguntei, e o que é que você tem feito nesse período? Quer dizer, é tipo assim, você trabalha 8 meses no sol para pagar 12, porque tem uns 4 de chuva. Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Olha isso. E ele realmente, aí nós comentamos no começo do programa sobre a estratégia. Através da consultoria, passamos lá mais de um ano, mudamos a estratégia, pegamos o outro período chuvoso e nós mudamos o resultado. Então, para você, Alan, que fez a pergunta, eu vou te dar para poder nós encerrarmos aqui o primeiro bloco do programa, dizer o seguinte: quando vem o período de chuva, você tem um ganho, ok? Qual é o ganho? Você passa a ter tempo. Agora, o que você vai fazer com o tempo? Dentro daquele período de chuva, aí é de sua responsabilidade. Vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Mais avança no país cumprindo metas, não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Prefeitura de Fortaleza. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Foco e Sucesso com André Pimentel, aqui na Rede Multi TV e Rede SDP TV. O nosso programa tem o apoio de Aleclim, produtos automotivos. Aqui nós estamos falando de aditivo para sistema de arrefecimento, um produto típico cearense. Você que é da terra, temos um produto aqui na terra, aqui no Ceará. Por mais que o nosso produto passe no Brasil todo, e você do Brasil todo pode consumir esse produto, pode vender esse produto, pode representar esse produto, falando com o distribuidor autorizado Top Essências, DDD 85 991 776251, procurar André Freitas. Temos os nossos produtos da marca Jainá. Aqui é um creme de alho e é um produto totalmente vegetal, vem da palma do dendezeiro. Nós temos aqui a pasta de alho e temos o creme vegetal de palma, sabor da terra, sabor de manteiga. E para você que é vegano, que tem esse problema com lactose, né, que tem APLV, né, que é alergia à proteína do leite da vaca, esse produto resolve todos os seus problemas. Você, mãe, que o filho vai nas festinhas e não pode comer nada, vai na sua casa, tem na sua casa e não pode botar manteiga, tem que comer pão torradinha seca. Acabaram os problemas. Está aqui, produtos Jainá. Procure nas grandes redes de supermercado no Brasil, que você realmente vai solucionar esse problema. Um produto bom, bonito e barato. Aqui não é um produto, aqui é uma qualidade de vida que é levada para você. Procurar lá os nossos amigos Erivaldo e Queiroz, através do DDD 85 99206 3976. Hoje o nosso entrevistado aqui é o professor Rogério Castilho, ele é palestrante e treinador comportamental. Nós estamos falando de PNL, como a PNL pode, não é transformar a sua vida, certo? Porque quem transforma a sua vida é você. Ela vai lhe ajudar. Ela é uma ferramenta que você sabendo aplicar, porque eu participei de 2 treinamentos com o professor Rogério Castilho, como eu já falei, que foi o Pratístano em PNL, que é a primeira etapa, 7 dias, e depois o Master em PNL. Mais 7 dias. O Master, não foi? Mais 7 dias. Então são 14 dias. Presta atenção. Tudo que eu aprendi lá, quando acabar o treinamento, a aplicabilidade é por minha responsabilidade. Porque muitas vezes você participa de treinamentos e você não coloca em prática, pega a apostila e guarda naquela terceira gaveta, né? Ou uma em cima da outra. Faz muito curso, bota uma em cima da outra. E aí acabou. Não, você tem que aplicar diariamente, estudar diariamente e dizer como eu posso melhorar. Falamos aqui o tempo todo sobre estratégias. Como você montar a sua estratégia para poder vender produto da Carmax. Como é que eu vou vender isso?
Mas primeiro antes dele vender, ele criou a estratégia de como ele ia comercializar, como ele ia produzir. É bem simples e no final tudo dá certo. Agora, depois que esse produto está pronto, ele precisa chegar a você, que é o consumidor. Estratégia também. Estou vendo uma pergunta aqui da Fagnar. Muitas vezes queremos fazer algo e não fazemos. Falta é a vontade de fazer. Para não fazer alguma coisa tem que ter estratégia também. Dentro da sua cabeça você faz um cálculo, você faz uma conta assim, ó. Eu tenho que levantar daqui e lavar louça. Eu tenho que levantar daqui e ir prospectar clientes. Eu tenho que levantar daqui e tenho que montar um negócio. Eu tenho que levantar daqui e fazer alguma coisa para vender mais. E dentro da sua cabeça você diz assim, depois eu faço. Mas não vai dar certo mesmo. O mercado tá difícil. Você tem uma estratégia para não fazer nada. Então, a ideia de força de vontade, isso não existe, tá? Você deve forçar a sua vontade. Não esperar que ela force você, a força da vontade. Você precisa olhar e perguntar para você o que eu quero na minha vida. Não o que eu quero agora, nos próximos 10 minutos, nem nos próximos 10 anos. Existe um procedimento que chama projeto pontual. Você deve olhar para um projeto de vida. O que você quer para a tua vida como um todo? Enquanto as pessoas têm projetos pontuais, elas não crescem. Empresa não cresce enquanto ela fica olhando assim, como é que eu vou pagar a conta no fim do mês? Ela está olhando o fim do mês, ela devia olhar o fim do ano. Ela devia olhar os próximos 5 anos. Uma empresa grande olha os próximos 10. Você vai numa Rede Globo da vida, você é escritor, você chega lá e fala assim, tenho aqui o texto de uma novela. Aí eles olham e falam, a novela é boa, vamos fazer. Você fala, esse ano? Ele fala, não, 2027 mais ou menos. Porque já tem todas as programações preparadas. Pode ser que uma coisa aconteça ou outra, mas a programação de uma grande empresa é para 10, 20 anos. De uma empresa média, 5 anos. De uma empresa pequena, talvez nem tenha. É só correndo atrás, assim, como é que eu pago os funcionários, como é que eu pago a conta, como é que eu... Correndo atrás do gato, né? Isso. O tempo todo. Sabe carrossel de parquinho? Aquele carrinho que fica assim, No final do dia, ele andou uns 200 quilômetros, mas ele não saiu do lugar. Porque ele tem bastante energia, os bichinhos ficam assim, a criança senta lá e fica lá, o cavalinho que sobe, o cisne, não sei o que lá, mas ele não tem uma direção. Uma empresa só vai sobreviver, e 80% das empresas quebram antes dos primeiros 5 anos, elas quebram, elas acabam, mais de 80%, porque não tem planejamento a longo prazo. Nós não fomos treinados para isso, nós não fomos treinados para multiplicar dinheiro, nós fomos treinados para gastar. Seu tio, quando você é criança, vai visitar você, ele te dá R$10, e ele fala o que é para você fazer. Ele fala, compra um doce, compra um brinquedo, compra um sorvete. O tio não dá o dinheiro para você. Dá o endereço, né? Ele não dá o dinheiro e fala para você, guarda esse aqui, que quando o tio vier de novo, ele te dá outro desse, aí você tem 2. E depois você tem 5, e depois você tem... Não, a gente aprende a gastar. Por exemplo, quando você que joga na loteria, acumulou a loteria, não sei o que lá, quantos milhões? Fala a verdade, se você não joga pensando em como é que você vai gastar. Nossa, eu sei esse dinheiro aí, rapaz, eu comprava uma casa não sei aonde. Quanto maior a fila na lotérica, mais você pensa, né? Uma casa não sei aonde, vou dar tanto para meus primos, vou dar tanto para meu irmão, eu vou montar não sei o que, vou comprar um carro e tal. Antes de você jogar, você já gastou metade do dinheiro na sua cabeça. Por quê? Porque você foi treinado assim. Aí o empresário é a mesma pessoa. Ele fica pensando o quê? No que pode dar errado, no prejuízo, na passada de perna que ele pode tomar, não sei o quê. É preciso reprogramar essa mente aí para o sucesso. Olha o nome aqui, ó. Tá escrito aqui foco e fracasso, não. Tá escrito foco e se der errado. Não. Sucesso é para todo mundo, mas a execução dele é para poucos. Professor, qual seria a maior habilidade que o ser humano pode adquirir para alcançar o sucesso através da PNL? Uma habilidade que ele pode... vou dar um exemplo aqui. Pensar demais é uma habilidade? Sensacional, pergunta maravilhosa. A gente não combina, tá? Eu vou nos programas e me pedem, o que você quer que pergunte? Eu falo, quero que você pergunte o que você quiser saber. Eu gosto disso, porque eu gosto disso? Pronto. Eu tenho a habilidade de buscar respostas imediatas, isso é uma habilidade. E toda habilidade pode ser desenvolvida, tá? Para o sucesso, eu diria que uma habilidade essencial é a criatividade. A gente perdeu isso na infância. Toda criança é criativa, toda criança é criativa. Você dá um papel, uma caneta para ela desenha tudo errado, tudo feio, mas ela está desenhando, ela não está nem aí para sua crítica. Ela faz os rabiscos dela, e se você deixar, ela rabisca a parede, ela sai, ela cria historinha, ela conversa com um amigo imaginário, ela brinca com palito, ela brinca com casinha, e ela vai crescendo e nós adultos vamos falando o que para ela? Para, chega, está na hora de não sei o que lá, para com isso, não faz isso, não faz aquilo. E a gente recebe tanto não, que a nossa criatividade vai ficando para dentro. Vai inibindo? Aí você monta um negócio,
Você trabalha no céu aberto, aí chove e você não sabe o que fazer. Por quê? Porque você não tem criatividade. Por quê? Porque quando você era criança, falaram para você parar de pensar. Criatividade. Se eu pudesse falar para você uma única coisa, desenvolva a sua criatividade. Sabe quem é muito criativo? Muito, muito, muito? Mãe pobre. A mãe pobre, ela abre o armarinho lá na cozinha, tem uma lata de sardinha, um coisinho de tomate, molho de tomate e arroz. E ela faz um negócio maravilhoso. O famoso bife caseiro. O quê? 6 pessoas comem bem e falam, eu quero é mais, e fica maravilhoso. Sabe o nome disso? Criatividade. Mas não espere precisar para você ser criativo. Seja criativo, que aí você nunca vai precisar. Eu já falei aqui várias vezes, né? Como eu comecei a minha vida profissional, eu comecei a minha vida aos 8 anos de idade e eu vendia jornal nas ruas de Salvador e eu saía muito cedo, professor. Ali, tipo assim, eu não tinha estratégia, não tinha foco, mas algo me direcionava, porque eu saía de casa às 4 horas da manhã para vender esse jornal. Porque eu pegava o jornal cedo e lá em Salvador tinha o ônibus, em um bairro lá no centro, que pegava os passageiros para ir para o polo petroquímico. E de Salvador para o polo petroquímico dá 1 hora, 1h30. Onde é que eu ia vender meu jornal? Naquela fila. Então todo mundo comprava o jornal. O jornal hoje deve ser o quê? R$5. Então as pessoas compravam o jornal para ir lendo. Ok? Na pior, 2 pessoas compravam, dividiam o dinheiro e compravam o jornal. Então, um leão à parte? Só o que acontece, professor? Quando dava 6h30, 7 horas da manhã, eu acabava o jornal. Aí sabe o que eu ia fazer? Eu disse, não vou embora agora não. Vou fazer compras para as madames, que ia nas CEAs, supermercado, eu fazia compra para ela. Ganhava aquele dinheiro. Já ganhava o dinheiro do jornal, eu ganhava aquele dinheiro dela. Quando dava 8 horas, 8h30, tinha acabado aquilo tudo. O que eu fazia? Eu ia na Bomboniere e comprava pastilha de bombom garoto e ia vender dentro dos ônibus lá no Campo Grande, em Salvador. Quando eu acabava de vender isso, com o dinheiro, eu ia para casa e minha mãe fazia geladinho, que é dindim em uma praça, que é sacolé em outra, né? E eu ia vender para quem? Já falei, para os mendigos. Meio-dia, meio-dia e meia, que eles estavam almoçando, eles compravam R$1 o custo, eles tinham R$1. Ou seja, de 4 horas da manhã até as 12, eu tinha uma estratégia de ganhar dinheiro, sem saber que eu estava aplicando estratégia nenhuma, tá? Você me fez lembrar uma história do sujeito que, antigamente, o Rio de Janeiro era dividido. O Rio de Janeiro era uma coisa e o estado da Guanabara era outra. Juntou depois, né? Mas o sujeito morava na Guanabara e todos os moradores da Guanabara iam trabalhar no Rio de Janeiro. Não existia ponte, Niterói, né? Que era dentro da Guanabara. Balsa, né? Era balsa e demorava, igual você falou, demorava. Tinha ponte. Então, aquele povo todo dentro da balsa, atravessando aquela baía lá da Guanabara até chegar no Rio de Janeiro. E esse sujeito muito esperto foi no dono da balsa e falou assim, vamos fazer um negócio? Eu coloco um sistema de som aqui para distrair as pessoas, tocar uma musiquinha, coisa e tal, mas você deixa eu fazer uma propagandinha? Ah, tá bom. Aí o que ele fez? Ele foi em Niterói, no comércio local ali, e vendeu publicidade de quem partia. Ele foi no Rio de Janeiro e vendeu publicidade de quem chegava. Então ia tocando música no trajeto, e de vez em quando ele pegava o microfone e falava algo assim, ó. Mas olha só você, que vai atravessando aqui para o Rio de Janeiro, tá certo? Se você for jogar na loteria, se você for fazer sua aposta no jogo do bicho, vá numa barraca na loja do fulano de tal, ele é simpático, ele é não sei o que lá. O nome desse sujeito é Senor Abravanel. Ele ficou conhecido mundialmente como Silvio Santos. Ele pegou uma situação e criou uma oportunidade. Todas as pessoas precisavam fazer aquele trajeto. Era chato, porque era demorado e lento. A balsa ia... Ele vendeu um conforto, que é colocar música, e ele fez dinheiro nas duas pontas. Ele ganhava dinheiro de quem partia e ganhava dinheiro de quem chegava. Então, as oportunidades estão em todo lugar. Pimentel acordava 4 horas e tinha 3 atividades profissionais antes do meio-dia. Era jornal, era pastilha, sacolé. E fazer compra para as madames. 4 atividades das 8 ao meio-dia. As oportunidades estão aí. A PNL ajuda você a pensar desse jeito. O nome disso é pensamento lateral. É você pensar para os lados. A gente pensa em linha reta. A gente pensa assim, ó. Eu quero ir para Disney. Para ir para Disney custa 10 mil. Eu não tenho 10 mil, então eu não vou para Disney. Pronto, acabou. Você está pensando em linha reta assim, ó. Você pensar lateral, você começa a achar solução onde você não via. Isso é PNL, tá? E o importante, falando do menino André Pimentel com 8 anos de idade, isso perdurou até os 15, né? Presta atenção, eu fazia tudo certinho. Eu vendia o jornal no horário certo, fazia as compras das madames no horário certo, comprava pastilha de bombom garoto, porque a Bomboniere só abria às 8 horas, no horário certo.
e vendia os din-din, sacolé, geladinho, no horário certo. Então eu tinha uma estratégia que realmente alguém montou para mim, porque não fui eu, certo? Ninguém me disse, mas eu botei em prática tudo aquilo. Mas é uma visão, foco. Ok? Não adiantava eu chegar na porta da Bomboniere 6h30, 7 horas da manhã com dinheiro, porque ela só ia abrir às 8. Agora, o que é que eu ia fazer com aquela 1h30? Fazia compra para as madames, porque eu via que as madames saíam dos prédios para ir com aqueles carrinhos para o supermercado que era ali perto. E eu pedia para poder fazer. E ali eu ganhava meus R$10. Eu chegava em casa em dinheiro de hoje, um menino de 10 anos de idade com R$50 líquido no bolso. Muito dinheiro, é muito dinheiro. Diariamente. Ok? Então tinha essa estratégia montada. O que você está fazendo com a sua vida agora? Além de reclamar. O que você está fazendo com a sua vida? Então, é exatamente isso aqui que nós estamos falando agora. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para o professor Rogério Castilho sobre oratória, sobre comunicação. Por quê? Uma criança, presta bem atenção que eu vou falar aqui agora, antes até do professor responder. Uma criança, quando ela sai do hospital, ela vai para a sua casa. Ela não conhece ninguém. Ela tem uma certa intimidade com a mãe, por ter passado 9 meses na barriga, mas não conhece ninguém. As vozes, ela vai começar ela vai ver e vai começar a voz como é que se diz? A concentrar naquela voz para poder entender quem é aquela pessoa. Ok. Mas ela precisa comer, beber, fazer suas necessidades. Como é que ela se comunica? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, se você tem uma criança na sua casa agora. Se ela der o primeiro grito, você larga esse programa e vai para lá ou vai ficar assistindo o programa? Você não quer nem saber do nosso programa, você sai correndo para atender aquela criança. Por quê? Porque ela tem uma comunicação eficaz. Que é isso que o professor vai falar aqui agora. Professor, como através da PNL nós podemos ter uma comunicação eficaz? Tem 2 maneiras de você chamar a atenção. Ou você atacar um problema e mostrando o quanto ele pode piorar, ou seja, despertando dor nas pessoas, ou você apresentando soluções e dizendo o quanto ela pode ganhar. Tudo que a gente faz na vida, ou é para fugir da dor, parar de sofrer, ou para buscar prazer. A comunicação eficaz vai trabalhar num desses 2 lados. Por exemplo, um parque aquático, um parque de diversões. Ele não faz a publicidade dele baseada em dor. Ele faz a publicidade dele baseada em prazer. Venha passar o final de semana com sua família no nosso parque, os seus filhos vão se divertir, aqui é tudo lindo e uma viagem inesquecível. Vem! Está trabalhando prazer. Quem trabalha dor? Propaganda de remédio. Tosse, dor no peito, rouquidão, não sei o quê. Cuidado, isso pode ser não sei o que lá. Olha, se você tomar o xarope não sei o quê, vai melhorar, senão, não sei o quê. Um chama você pela dor, o outro chama você pelo prazer. Uma churrascaria que mostra aquelas carnes maravilhosas, assim, ó, tirando o filetinho daquela gordurinha escorrendo, e ele fala assim, ó, preço promocional, mas é só hoje. Se você vier hoje aqui com a sua família, você vai pagar só isso aqui, ó. Ou seja, se você não vier, você vai perder. Perder é dor. Então, a comunicação eficaz, ou ela vai despertar você pelo que você pode perder. Por exemplo, vamos supor que eu trabalhasse com contabilidade. Eu vim aqui para fazer uma propaganda do meu negócio. Eu ia dizer assim, você é empresário, você sabe quanto dinheiro está indo pelo ralo porque você não domina cálculo, imposto, tributo, obrigação? Uma consultoria em contabilidade pode te mostrar tudo que você está perdendo e nem sabe, tudo que você vai perder ainda e nem imagina, e o quanto você pode economizar com isso. Se você quiser saber mais, me procure. Eu estou falando para ele o quanto ele vai perder. Dor. E eu, como contador, eu também poderia fazer o contrário. Dizer assim, você é um empresário, sabia que você pode economizar muito nos seus impostos? Você pode diminuir o gasto que você tem mensalmente, anualmente? Sabia que você pode ter alguns incentivos dependendo do seu ramo de atividade? Entre em contato para saber tudo que você pode ganhar. Então, o mesmo produto pode ser atacado no lado de dor ou no lado de prazer. Isso é uma comunicação eficaz, é chamar a atenção. Se não, é falatório. É aquela coisa assim, olha, eu sou contador, viu? O dia que você precisar, você me procura aí. Eu dei exemplo de contador, eu nem entendo nada de contabilidade, tá? Eu dei só um exemplo. Uma comunicação não eficaz é... quer ver uma que é... Essa é a pior de todas. Você está passando com o seu carro na rua, eu vou com isso aqui na janela do seu carro e falo, tem umas balinhas aqui, você não quer comprar, não? Eu termino a pergunta dando a sua resposta. Quer comprar, não? Essa é a pior de todas. Se você fala desse jeito, treina e para com isso, tá? Não deixa o não no final da resposta, a menos que você não queira. Eu fazia isso na escola, quando a gente conseguia levar um dinheirinho para comprar um lanchinho, um negócio, aí você saia com aquela coisa doce na mão, o pessoal ficava olhando, aí eu falava, você não quer não, né? Porque aí eu já queria que a resposta fosse não.
Mas se eu quero oferecer algo para alguém, se eu quero ser eficaz na minha comunicação, eu preciso despertar em você o interesse naquilo que eu tenho para oferecer. Professor, como fazer para vencer o medo? Pessoas têm medo de falar em público. Estou falando só em falar em público, não, né? Você tem medo de atravessar a rua. As pessoas têm medo em geral. Como é que faz para poder ter medo de barata? O cara tem medo de uma barata. Ele tem 1,80 m, uma baratinha naquela no chão pequenininho, ele sobe na mesa aqui porque ele não consegue passar por ali. Que aquela barata parece que vai para 90 metros, né? Como é que faz para vencer o medo, professor? Então, medo é uma coisa, fobia é outra, né? Medo é uma reação natural do ser humano e o medo é útil. Se o ser humano não tivesse medo nunca, nós já teríamos acabado como espécie, tá? A espécie humana já teria acabado porque a gente ia enfrentar animais enormes, a gente ia andar na beirada de precipício, ia cair, a gente ia nadar em rio com piranha, crocodilo, a gente ia morrer. Então o medo é útil. A fobia, isso que você está falando é fobia, não fala em público, não dirige automóvel, não entra no elevador, não viaja de avião. Isso aí prejudica a vida da pessoa. Isso aí precisa de tratamento. Você procura uma pessoa, um expert em programação neurolinguística como eu, a gente resolve isso online. A gente faz uma sessão online e resolve isso. Uma sessão resolve qualquer tipo de fobia. Então você deve procurar um especialista em qualquer coisa na vida. Você está com dor de dente, você não vai na padaria. Você não está enxergando direito, você não vai no açougue. Você está com fobia, você está com preocupação, você está com ansiedade, você tem que procurar o cabeleireiro? Não. Você tem que procurar outra pessoa que vai fazer a sua cabeça, mas por dentro, não por fora. Procure sempre um especialista, sempre. Falou que é exatamente o que nós falamos no nosso programa aqui. Procure um especialista. Você tem que procurar um especialista. Aí o pessoal fala assim, professor, é caro. Caro é passar necessidade, caro é passar frio, caro é passar medo, caro é não entrar no avião. Caro é não ter resultado. Eu estava em Salvador e aí nós tínhamos uma visita no Rio de Janeiro. Aí mandamos comprar as passagens e tinha um parceiro nosso de Salvador que tinha que ir também. E ele falou assim, que dia que vocês vão chegar em Salvador? Ou vai chegar no Rio de Janeiro? Nós vamos chegar, hoje vamos supor, sexta-feira, vamos chegar domingo. Ele saiu ontem, de ônibus, porque ele não vai de avião. Isso. Ele tem medo de avião. Isso é caro. Passar 3 dias dentro de um 3 para ir, né? 3 porque tem que voltar, uma semana, vai perder uma semana. Uma semana, por quê? Porque ele tem medo. Quanto ele gastou por tudo isso? Quanto ele gastou? Aí, não vai falar o preço aqui, é óbvio, mas quanto custa uma sessão para acabar, para exterminar isso na sua vida? É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Exatamente isso aqui que nós estamos falando. 1% do que ele gastou. Custa 1% do que ele gastou. Deu para entender? Ele gastou uma semana da vida. Não, calma, nós estamos falando só monetariamente. É 1% monetariamente. Mas você ficar livre daquilo, quando um médico que tira uma dor sua, você está com uma dor, aí vai procurar quem? Vai procurar o padeiro? Não, procura o médico certinho, você gastou ali um valor, R$1.000, um exemplo, R$1.000, mas foi uma vez só e você ficou livre para o resto da vida. Você estava 90 dias sem trabalhar. Quanto você perdeu? Se você diluir, vamos focar nesses 1.000 que você falou aí, você paga R$1.000 para resolver um problema. Se o problema durar só um dia, custou R$1.000. Se a resolução durar 2 dias, custou 500. Se a resolução durar 1 ano, custou R$30. Se durar 10 anos, fica de graça no diluir pela sua vida. Fica de graça. Então, é exatamente isso que você precisa entender. Mas, professor, eu queria ficar mais tempo aqui, porque realmente nosso programa são 60 minutos. Passa rápido. Muitas perguntas, tem pergunta das pessoas. Mandem perguntas que nós vamos... O professor vai passar agora o Instagram dele, as redes sociais dele. Manda pergunta aqui para o nosso programa também, que tem o DDD 85 99959 8754, que é do André Pimentel. Passa nos caracteres. @André Pimentel Oficial, está aí nos caracteres. E também o professor Rogério Castilho. Qual o seu Instagram, professor Rogério Castilho? Rogério apareceu na tela já. Tá na tela aí, ó. Aí, ó. Eu sou bonito demais, né? Minha mãe fala isso. Dá um print, Minha mãe fala isso. Eu faço live todos os dias no meu Instagram. Todo dia, 8 da manhã tem live. Todo dia tem live. E depois vem aqui pro YouTube, onde eu também tenho um canal aqui, que é meu nome é Rogério Castilho. Tem o curso de PNL online, você pode aprender tudo que a gente está falando aqui em aulas estruturadas, passo a passo, com certificado, com aula bônus, com mentoria, com tudo que você precisa. No meu Instagram tem o link lá, com um cardápio de oferta de cursos. PNL na prática, PNL para vendas, relacionamento, saúde, tem tudo lá. Sempre um prazer estar aqui com você, André. Sempre um prazer interagir com a sua audiência. Repercute bacana, as pessoas assistem ao vivo, depois assistem gravados, assistem e comentam. Então, só chamar que eu volto. Professor Rogério Castilho, muito bom realmente a
o nosso programa de hoje. Realmente queria lhe agradecer e dizer o seguinte: eu valido tudo que o professor Rogério Castilho falou aí sobre os treinamentos dele, porque eu fiz o treinamento com o professor Rogério Castilho. Eu fiz 2 treinamentos, fiz 4, que foi 2 de PNL e 2 de hipnose clínica. E eu coloquei isso em prol da minha vida, dos meus resultados, e meus resultados realmente eles se transformaram. Os resultados realmente melhoraram muito a maneira de pensar, de enxergar, de estratégia. Então, isso foi através de quê? De um treinamento, de um investimento, porque eu não paguei o curso dele. Eu fiz um investimento na minha vida. Já se pagou. Pronto, está pago. Está pago 10 vezes, professor, pode ter certeza. Então, faça isso, procure o professor Rogério Castilho, veja quais são os treinamentos que ele tem, aplique na sua vida, porque eu garanto os resultados. Tá bom? E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel, aqui, através da Rede Multi de Comunicação e da SDP TV. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.